Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional. E na aula de hoje, a gente continua o nosso estudo sobre classes de tipos. E a gente vai lidar agora com classes de tipos notáveis, digamos assim. Classes de tipos que são bastante úteis para as abstrações que a gente pode desenvolver para elaborar programas em Haskell. A gente vai tratar da classe dos tipos funtores, da classe dos tipos aplicativos e da classe dos tipos alternativos. Bom, como a gente já deve saber, as funções em Haskell são habitantes de primeira classe e no paradigma funcional, as ações, sejam elas puras ou impuras, elas são realizadas por meio da aplicação de funções. O que essas novas classes, principalmente essas duas, trazem de novo são novos significados para a aplicação de funções ou aplicação contextual de funções, vamos dizer assim. Bom, antes de seguir para essas aplicações contextuais de funções, a gente vai evidenciar a aplicação simples de funções. E essa aplicação simples, ela é feita com o operador $. O operador $, ele é um operador que recebe uma função à sua esquerda que vai de A em B, recebe um elemento do tipo A e, ao utilizar essa função aplicada a esse elemento do tipo A, é capaz de retornar um elemento do tipo B. Assim, a definição de $, ao receber f e um elemento x, apenas aplica o elemento x em f. Parece ser uma definição bastante fútil, mas o operador $, pode ser visto como a base da nossa cadeia de abstrações. O operador $, ele representa a aplicação não contextual de funções, a aplicação simples de funções. A gente vai desenvolver, ao longo das próximas aulas, variações do operador $, que levam em conta certos contextos para a aplicação de funções. Assim, a gente consegue aplicar características computacionais a funções puras sem precisar intervir na sua definição pura, apenas com a alteração de contexto. Pois bem, a primeira dessas classes que a gente vai estudar é a classe Functor. A classe Functor, ou a classe dos funtores, ela reúne tipos que podem ser caracterizados como funtores. Em termos gerais, estruturas de dados que podem ter o seu conteúdo transformado. Assim, essas estruturas de dados podem ser vistas como contextos para os dados que elas comportam. Contextos no sentido de imprimir algum significado computacional ao seu conteúdo. Listas, por exemplo, são usualmente caracterizadas por não determinismo, maybe
O tipo maybe é caracterizado por representar uma computação que pode falhar, e daí a gente tem diversos contextos computacionais para a aplicação de funções. Pode ser o contexto não determinístico de uma lista, o contexto onde pode haver falha, maybe, e para cada outro funtor vai haver um significado para os dados que ele contém. Uma coisa que a gente não viu até agora e que não precisava estar presente na definição da classe funtor é essa assinatura bem aqui. Esse asterisco representa um tipo concreto, assim como esse asterisco também representa um tipo concreto. O que são tipos concretos? Tipos concretos são tipos bem determinados, tipos que não precisam receber parâmetros adicionais para serem consolidados como tipos. Já o tipo F não é um tipo concreto. O tipo F precisa receber como parâmetro um tipo concreto para tornar-se um tipo concreto. Por exemplo, lista por si só não é um tipo, mas lista pode ser parametrizada por um tipo concreto. E daí lista de algum tipo concreto seria um tipo concreto. Lista não é um tipo concreto, mas lista de inteiro é um tipo concreto. E como lista de inteiro é um tipo concreto, lista de inteiro poderia ser utilizada como parâmetro para o tipo lista, e daí lista de inteiro também seria um tipo concreto. Tá bem? Então, essencialmente, isso quer dizer que o tipo F ele precisa ser parametrizado para tornar-se um tipo concreto. A classe functor ela traz duas funções dentro de si. A função fmap, que a gente já conhece do tipo lista. No caso, a função fmap para listas tem o seu f, o seu funtor, substituído por lista. Ou seja, a map das listas é um caso particular da fmap dos funtores. A fmap se comporta de maneira similar à map. Ela recebe uma função que vai de A em B, recebe um funtor que contém elementos do tipo A e o transforma num funtor que contém elementos do tipo B. Aqui a gente pode observar uma semelhança entre a fmap e o operador $. Observa que no operador $, não existe algo sendo parametrizado pelos tipos de entrada e saída da função. E na fmap, os tipos de entrada e saída da função estão como parâmetros de f. Daí a gente poderia dizer que fmap representa a aplicação contextual de funções. Afinal, a função que vai de A em B vai ser aplicada para elementos do tipo A que estão em um certo contexto F, e ao fazê-lo, a gente vai ter uma transformação em um contexto que contém elementos do tipo B. A gente tem esse outro operador que não é tão utilizado quanto fmap. E a gente vai observar alguns funtores elementais.
O funtor lista, por exemplo, ele pode ser implementado utilizando a própria map da lista como a implementação de fmap. Afinal, map faz justamente isso. Ao tratar lista como funtor, transforma o seu conteúdo com o auxílio de uma função. Outro funtor possível é o funtor maybe. Maybe tem dois casos, pode ser nothing ou pode conter exatamente um elemento do tipo A. Quando maybe é nothing, a função fmap não tem elementos para transformar. Quando maybe contém exatamente um elemento de um certo tipo A, a fmap utiliza a função f para transformar esse elemento do tipo A em um elemento do tipo B. E daí a gente passa a ter um valor do tipo maybe que contém exatamente um elemento do tipo B. Se você se lembrar da nossa BS-tree, você vai perceber que BS-tree não poderia sozinha ser um funtor, porque BS-tree não é parametrizada por apenas um tipo concreto. BS-tree é parametrizada por dois tipos concretos, o tipo das chaves e o tipo dos valores. No entanto, se a gente supõe BS-tree parcialmente parametrizada pelo tipo das chaves, então essa parametrização parcial nos entrega um tipo que precisa ser parametrizado apenas pelo tipo dos valores para tornar-se um tipo concreto. Então, BS-tree não é um funtor, mas BS-tree parametrizado pelo tipo concreto das chaves é um funtor. Os valores a ser transformados são justamente do tipo que está valorando a nossa BS-tree. No módulo bstree.hs, a gente também criou uma função map para transformar o conteúdo de BS-tree, e essa função map de BS-tree é o caso particular de fmap. Uma alternativa a fmap é este operador, $, entre menor que e maior que. O operador $, mais uma vez, representa aplicação simples de funções, aplicação não contextual de funções. Este operador representa aplicação contextual de funções, onde o contexto é definido por um certo tipo f, por um funtor f. A gente pode observar o operador $, sendo utilizado ao aplicar a função vezes 2 no elemento 3. Observa que o elemento 3 não está em um contexto. Então, o operador $, apenas o transforma em 6. Nesse caso, a gente vai obter um erro porque essa função ela não espera uma lista, muito embora ela seja aplicável aos elementos contidos na lista. O operador $, não é o operador indicado para realizar
a aplicação de vezes 2 nos elementos 1, 2, 3. Como lista é um funtor, basta que a gente utilize esse operador. E daí, vezes 2 vai poder ser aplicada contextualmente nessa lista de inteiros. Uma vantagem desse operador sobre map ou fmap é que ele se torna um idioma mais abrangente em Haskell. O mesmo operador pode ser utilizado com maybe. Nesse caso, não existem elementos a serem multiplicados no contexto. E nesse caso, existe um elemento de valor 4 a ser multiplicado, preservando-se o contexto. Como a gente falou no começo da aula, funções são habitantes de primeira classe em Haskell. Então, se há estruturas de dados que podem conter valores de tipos quaisquer, em particular, estruturas de dados podem conter funções. A gente tem a classe aplicativo, onde os tipos que são aplicativos precisam antes ser funtores. Então, essa é a classe dos funtores aplicativos. Funtores aplicativos são funtores que podem conter funções, essencialmente. Possuem a mesma estrutura de parametrização dos funtores simples e a sua interface mínima já consiste de duas funções. A função pior. A função pior recebe um elemento sem contexto e transforma este elemento em um elemento contextual. E esse operador, o asterisco entre menor que e maior que, vai ter o mesmo final de fmap, ou do operador $ entre menor que e maior que. No entanto, há esta diferença bem aqui. Observa que na fmap apenas os elementos que iriam ser aplicados e obtidos estavam contextualizados. Já nesse novo operador, até mesmo a função que irá transformar os elementos se encontra contextualizada. Então, os funtores aplicativos, além de poderem ter seus elementos transformados, eles podem também conter as próprias transformações que serão aplicadas em seus elementos, inclusive com essa operação de promoção, onde um elemento não contextual é transformado em um elemento contextual. Vamos observar alguns exemplos de applicative. O tipo lista é, além de um funtor aplicativo. A implementação de pure para um elemento do tipo X consiste em colocar esse elemento do tipo X no seu contexto. Como a gente está lidando com lista, a gente coloca o elemento do tipo X no contexto lista. Então, pure recebe um elemento do tipo X e retorna uma lista contendo o elemento X. Já esse operador vai receber uma lista de funções
e uma lista de elementos. Caso uma das duas listas esteja vazia, esse operador deve retornar vazio. Caso ele receba uma lista não vazia de funções e uma lista XS de elementos, ele vai aplicar a função f em todos os elementos da lista XS e vai concatenar essa lista com uma chamada recursiva em que ele aplica as demais funções aos elementos de XS. Vamos ver o que isso significa. Se a gente tem duas listas, XS e YS, essa definição funciona bem, mas ela produz, já que o operador mais espera dois argumentos, isto produz não uma lista de elementos, mas uma lista de funções. Afinal, o operador mais ele foi aplicado a apenas um elemento. Então, essa parte em destaque produz as funções mais 1, mais 2 e mais 3 contidas em uma lista. O mesmo operador não é capaz de lidar com funções contextuais e aplicá-las na lista YS. Quem é capaz de fazer isso é o asterisco entre menor que e maior que. Então aqui a gente tem a forma correta. Essa primeira parte aplica a função mais nos elementos de XS, o que produz uma lista de funções. Essa lista de funções, essas funções contextuais, são por sua vez aplicadas por esse operador nos elementos de YS. E aqui você observa que o resultado é característico de não determinismo. A gente está tomando um elemento de XS, um elemento de YS e exibindo a sua soma. Como a gente tem 3 elementos em XS e 3 elementos em YS, a gente produz uma lista com 9 elementos. Existem 9 combinações de um elemento de XS com um elemento de YS. Então aqui a gente observa o tipo lista servindo como um contexto de computação não determinística. Quando XS é uma lista vazia, nada é feito. Quando XS é uma lista que contém apenas um elemento, apenas 3 resultados são produzidos. Afinal, para XS só existe uma escolha de elemento. E aqui a gente observa o uso da função pure. Em vez de colocar apenas um elemento dentro de uma lista, a gente pode promover esse elemento ao contexto em que ele deve ser utilizado. Então, ao utilizar a função pure, tanto faz qual funtor aplicativo nós estamos utilizando bem aqui. A função pure ela vai conseguir deduzir na expressão qual funtor aplicativo está sendo utilizado. No caso, foi o funtor aplicativo lista, e daí o resultado acaba sendo uma lista. Uma escolha para o elemento 5, 3 escolhas para os elementos de YS e, portanto, o nosso resultado é uma lista com 3 elementos. Quando você tem duas aplicações de pure, ou basicamente quando a expressão utilizada não tem um contexto, a função pure
ela não vai produzir um contexto. Afinal, não existe um contexto nessa expressão. Não há listas, maybes ou quaisquer outros tipos parametrizados nessa expressão. Então, o resultado vai ser apenas um elemento não contextual. Ou seja, fazer tudo isso é o mesmo que fazer mais 5, 7. Uma coisa sobre listas que pode ter ficado um tanto confusa é o seguinte: listas não podem apenas ser interpretadas como contextos de computação não determinística. Elas poderiam ser interpretadas também como contextos de computação interativa, ou seja, em vez de esperar 9 resultados dessa expressão, nós poderíamos estar esperando apenas 3 resultados dessa expressão. Combinação cabeça a cabeça das listas e sublistas de XS e YS. Seria bastante razoável esperar dessa expressão o resultado 11, 22, 33. No entanto, a semântica, o contexto computacional escolhido para a lista se tornar um funtor aplicativo foi o não determinismo, muito embora a noção de iteratividade também pudesse ter sido utilizada. Na próxima aula, a gente vai observar um recurso da linguagem que nos permite fazer um encapsulamento sem custo de execução, e este encapsulamento nos permite reimplementar as classes de tipos para esses encapsulamentos. Então esse é o conteúdo da aula de hoje, e na próxima aula a gente volta com esta solução para que listas possam implementar mais de uma vez a mesma classe de tipo. Afinal, listas, por exemplo, são um funtor aplicativo que pode ter mais de um significado. Pode ser não determinismo ou pode também ser a noção de iteratividade. Próxima aula a gente vê como resolver isso, como ter os dois significados. Então, até lá.